Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Estudando bastante? Que bom, espero que realmente seja focado, porque as coisas vão se normalizar logo logo. Hoje a nossa aula é a aula de número 18. Só que eu deixei um pedaço bastante grande da aula 17. Eu até falei para você no vídeo que na aula 17 eu daria apenas uma rápida introdução nesse assunto tão importante que é a isomeria ótica. Por que eu usei essa estratégia? Para que eu possa falar toda ela junta, porque o teu rendimento é muito melhor. Acredite nisso, tá? Então hoje a nossa aula será um pouco mais longa, onde nós faremos a aula 18, mas complementando a aula 17. Muita, mas muita coisa importante mesmo dessa matéria. Raramente nós temos provas que não cobrem isso aqui. Geralmente aparece. Podendo ser na prova da Federal apenas um itemzinho da questão de orgânica, ou pode ser uma questão bastante completa, tá? Onde cobra tudo sobre esse assunto na questão. O detalhe, existem alguns tipos de isomeria ótica que nem sempre é comentado, é falado em sala de aula, mas ela tem aparecido com alguma frequência. Eu vou falar com vocês sobre isso, tá? Primeiro, o que é isomeria geométrica? É um tipo de isomeria espacial, vamos lembrar? Isomeria plana, isomeria espacial. Isomeria plana, todos com a mesma fórmula molecular. O que mudava? Muda a cadeia, muda a posição, vamos lembrar? Isomeria de cadeia, isomeria de posição, de compensação, a tautomeria, são exemplos de isomeria plana. Isomeria espacial, visto lá atrás já, a chamada geométrica ou cis e trans, onde nós temos um carbono com ligação dupla e ligantes diferentes em cada carbono dessa dupla. O outro tipo de isomeria espacial é a isomeria ótica. Como é que eu vou reconhecer ela, Tigão? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui na tela para ficar mais fácil de você visualizar. Vamos dividir ela em duas partes, isomeria ótica 1 e isomeria ótica 2, como está na sua apostila. Aula 17 é 1, a 18 é 2, tá? Então vamos lá, retomando aqui, o que é isomeria ótica? Moçada, apresenta isomeria ótica todo composto orgânico capaz de desviar a luz polarizada. Por favor, lembre disso. Isomeria ótica acontece quando um composto químico tem a capacidade de desviar a luz polarizada. Mas, Urtigão, o que é luz polarizada? É aquela que vibra em apenas uma direção. Eu pego uma luz natural, coloco num polarizador e do outro lado ela sai vibrando em apenas um sentido. Se propaga num só sentido. Então ela vem se propagando em várias direções e vai se polarizando. Isso aqui vai ser melhor visto com vocês lá na física, né? Aqui é apenas saber o conceito. Então, luz polarizada é aquela que se propaga em apenas uma direção. Isomeria ótica é quando um composto químico é capaz de desviar essa luz polarizada. Seria assim, né? Eu sou um composto orgânico, a luz vem e chega até mim. E ao chegar em mim, essa luz se desvia para a direita ou para a esquerda, desviada para um lado e para o outro. A essa capacidade de desviar a luz polarizada, nós chamamos de isomeria ótica. O que mais eu posso falar sobre ela? A atividade ótica. Isomeria ótica é quando a substância desvia. Os isômeros óticos apresentam atividade ótica. Mas qual é a condição para que um composto orgânico possua essa propriedade? Que ele tenha assimetria molecular. A substância não pode ser simétrica, tem que ter assimetria. Uma forma de eu reconhecer isso é olhando o carbono quiral, achando, reconhecendo, encontrando o carbono quiral. Então, compostos que têm carbono quiral ou carbono assimétrico apresentam atividade ótica. Digamos, o que é esse danado desse carbono quiral? Vamos ver. Carbono quiral é aquele que possui os 4 ligantes diferentes, ou seja, é um carbono saturado. 4 ligantes diferentes. Então olha aqui, ó, esse carboninho, um grupamento 1, grupamento 2, grupamento 3 e 4. Onde todos eles são
diferentes entre si. A atividade ótica só é possível em moléculas assimétricas, geralmente, não exclusivamente, geralmente moléculas que possuem carbono quiral. Carbono quiral, 4 ligantes diferentes. Olhem nessa estrutura que fica mais visível. Os 2 carbonos da minha cadeia são carbonos saturados, 4 ligações. Esse carbono aqui embaixo não é um carbono quiral, porque ele tem 3 dos 4 ligantes iguais. Olha aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Pronto, se estão os 3 iguais, ele não é um carbono quiral. Mas o carbono aqui em cima tem um cloro, tem um hidrogênio, tem um flúor e tem toda essa estrutura aqui para baixo. Então você vai olhar tudo que está ligado de um lado ao outro. Veja, um cloro para cá, um hidrogênio para cá, um flúor para cá e toda essa estrutura para baixo. Esse é o carbono quiral. Na sua prova, se for uma questão discursiva e ele pedir para você assinalar, marcar o carbono quiral, eu marco o carbono quiral por um pequeno asterisco superior. Então aqui eu colocaria um pequeno asteriscozinho nesse carboninho para indicar que ele é um carbono quiral. Você entendeu? Compostos que apresentam carbonos quirais, carbono quiral, apresentam atividade ótica, ou seja, desviam a luz polarizada. Olha quanta coisa você vai ver. Uma outra maneira de eu conceituar a atividade ótica são compostos que têm assimetria molecular. Veja, esse é um carbono quiral. 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes. Esse é um carbono quiral. Tá, o que é assimetria? Assimetria quando as imagens não são sobreponíveis em um espelho. Então eu posso definir a atividade ótica pela presença do carbono quiral ou dizendo que a imagem e o objeto não são sobreponíveis. Por que quer dizer isso? Minha mão direita. Se eu colocar a minha mão direita no espelho, ela não vai representar a mão direita. A imagem é assim, a minha mão direita, ela é sobreponível com a minha mão esquerda. Então no espelho, a minha mão direita representa no espelho a imagem esquerda, da mão esquerda. Então estas imagens não sobreponíveis representam atividade ótica também. Compostos que têm assimetria. Veja, objeto e imagem não são sobreponíveis. É o caso das mãos, direita e esquerda. Elas se encaixam. Quer dizer, a minha direita aqui não é a direita lá. A minha esquerda lá não é a minha esquerda aqui. Isso chama de assimetria molecular. Está aqui, ó, exemplo, né? A molécula 1, aqui o espelho, lá a molécula 2. Elas não são sobreponíveis. Agora, se eu juntar as duas, como as minhas mãos, elas ficam todas elas certinhas. Olha, bolinha azul com bolinha azul, bolinha vermelha com cinza, verdinha, verdinha. Então, imagens, veja, no espelho, não sobreponíveis. Até aqui, tudo bem? Quando existe carbono quiral e imagens não sobreponíveis, o meu composto apresenta assimetria molecular. E preste agora atenção. A imagem especular de outro no espelho, a este par, aqui e aqui, a esse par eu chamo de enantiômeros. Enantiômeros é este par. Então, carboninho quiral aqui o espelho, imagens não sobreponíveis. A este par eu chamo de enantiômeros. Digamos até agora, aonde que está o desvio da luz polarizada? Isomeria ótica. Primeiro caso, carbono assimétrico ou carbono quiral. Tá? Tá aqui, a imagem no espelho é não sobreponível. Quando nós incidimos uma luz polarizada sobre esses compostos que apresentam um carbono quiral, por exemplo, o butan 2-ol, eu vou ter imagens não sobreponíveis. A este par eu chamo de enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas óticos. Então, o que são enantiômeros? Um par.
Objeto e imagem não sobreponíveis. A este par eu chamo de enantiômeros ou enantiomorfos. E o que é atividade óptica? Se eu incidir sobre esse composto uma luz polarizada, ele ao chegar no composto orgânico que tem assimetria molecular, que apresenta carbono quiral, essa luz desvia para a direita ou desvia para a esquerda. É você olhando de frente para mim, tá? É a sua direita, a sua esquerda. A este par eu chamo de enantiômeros ou enantiomorfos. O que desvia para a direita eu chamo destrógiro. Desvia para a esquerda eu chamo levógiro. Destrógiro desvia para a direita, levógiro para a esquerda. Então eu tenho o destrógiro butanol e o levógiro butanol, o direita e esquerda, imagens não sobreponíveis. Ou seja, alguns compostos desviam para a direita ou para a esquerda. Chegou aí, como é que eu vou saber? Boa pergunta. Não vai. Não tem como eu saber se esse composto é o destrógeno ou o levógeno. Eu faria a experiência, lembra que química é experimental. Vou incidir aqui um feixe de luz polarizada. Se ele desviar para a direita, ele é o isômero ou destrógeno. Se ele desviar para a esquerda, é o isômero ou levógeno. Entenda, uns desviam para a direita, outros desviam para a esquerda. Não é que a luz vem e vai, ora para cá, ora para lá. Não. Aquele composto, o 2-butanol, o butan 2-ol, incidiu a luz. Algumas espécies, algumas moléculas dessa fórmula desviam para a direita. Porque desvia, é algo natural dele. Eu pego essa mesma substância e agora incido a luz. Algumas desviam para a esquerda. Seria assim, ó. Eu tenho duas amostras do 2-butanol. Uma amostra aqui, uma amostra aqui, tá? A origem dessa é uma, a origem desse aqui é outra. Vou incidir a luz polarizada. Nessa amostra só desvia para a direita. Então esse é o isômero destrógeno. Nessa amostra só desvia para a esquerda. Esse é o isômero levógeno. Você entendeu? Então tem fórmulas, grupamentos que vão para um lado, grupamentos que vão para o outro lado. Agora atenção, se eu pegar um pouquinho da amostra que desvia para a direita, um pouquinho da amostra que desvia para a esquerda, mas quantidades iguais, e misturar, a luz não mais desviará. E essa mistura equimolar, ou quer dizer igual, de destrógeno e levógeno, um anula o outro, e essa mistura do destrógeno e levógeno não desvia a luz. Ele é inativo. Ele é o chamado racêmico. Então, racêmico é aquele que é inativo, não desvia a luz polarizada, porque ele é uma mistura do destrógeno e levógeno. O que às vezes acontece na prova é o cara falar que o composto tem isomeria ótica. Tá, ora desvia para a direita, ora para a esquerda, dando a entender que é o mesmo composto, e não é. É uma amostra que desvia para um lado, a outra desvia para o outro. Então, quem tem carbono quiral, tem essa assimetria, pode desviar para um lado ou desviar para o outro. Professor, mas esse desvio muda muita coisa? Mas demais. Dependendo do tipo de isômero, destrógeno ou levógeno, eu vou ter uma aplicação. Posso ter um efeito e outro não. Veremos mais adiante isso. O destrógeno é dito por alguns como desvio positivo para a direita. O levógeno, um desvio de ângulo negativo para a esquerda. Então, se eu misturar destrógeno e levógeno, estou misturando ângulo positivo com ângulo negativo, pronto, se anulam, não desviaria. Até aqui, tudo bem? Está indo? Vamos lá. Condição para ter isomeria óptica, ou melhor, o que é isomeria óptica? Desviar a luz polarizada. Condição, assimetria molecular. Imagens não sobreponíveis no espelho. A presença do carbono quiral. Esse carbono quiral ou carbono assimétrico tem a capacidade de desviar a luz polarizada. Se desviar para a direita, é o isômero destrógeno. Se desviar para a esquerda, é o isômero levógeno. Destrógeno, levógeno. Pego amostras iguais, equimolares, mesma quantidade, misturam,
forma o racêmico ou racemato. O racêmico é inativo. Está acompanhando? Cuidado com o termo. Enantiômenos, enantiomorfos ou antiprazóticos. Isso aqui representa um par. Vamos lá. 4 exemplos. 2 minutinhos para você pensar. Existe carbono quiral em quais? 1, 2, 3 e 4. Ou em nenhum, ou em todos. Aonde eu tenho carbono quiral? Tem que ter 4 ligantes diferentes. Achou? Esse carboninho. À esquerda, a hidroxila. À direita, a carboxila. Para cima, um carbono e carboxila. Para baixo, carbono e carboxila. Esses 2 ligantes são iguais. Esse não tem carbono quiral. No 2, para a esquerda, hidroxila. Para a direita, hidrogênio. Para cima, CH2OH. Para baixo, COOH. Opa! Um grupamento, 2, 3 e 4 diferentes. Esse é um carbono quiral. Logo, ele vai desviar a luz polarizada. Para a direita, estrógeno, para a esquerda, levógeno. Se eu misturar quantidades iguais de um e de outro, eu teria o racêmico. O número 3. Bom, aqui não tem, né? Esse é um carbono saturado. Para cá, aqui H2, 1 e 2 hidrogênios. Aqui, também não, né? Se é CH2, é 1, 2 hidrogênios, também não. Então, somente o número 2 apresenta carbono quiral. Legal? Vamos lá. Olha mais exemplos aqui. A Federal gosta muito disso, tá? Põe substância e começa a falar, né? Da presença do carbono quiral. Vamos lá. Na adrenalina. Sempre procure o carbono saturado, é claro, né? CH3 aqui não, tem 3 hidrogênios. CH2 são 2 hidrogênios. No anel não, porque tem ligação dupla, tem que ter 4 ligações. Esse carbono hidroxila para cima, toda essa estrutura para a direita, essa estrutura para a esquerda e, claro, esse hidrogênio aqui embaixo é um hidrogênio. Esse é um carbono quiral. Aqui embaixo, CH2 não, esse hidroxila, hidrogênio, essa estrutura para cá, toda essa para lá. Esse é um carbono quiral. Esse carbono, hidrogênio para baixo, OH para cima, toda essa estrutura para a esquerda, toda essa para a direita. Esse é um carbono quiral. Esse hidroxila para baixo, hidrogênio para cima, toda essa estrutura para cá, toda essa para cá. Estruturas diferentes, é um carbono quiral. Tudo bem? Deixei essa aqui por último. A benzedrina ou anfetamina. Cara, aparece demais isso nas provas. Esse aqui é um carbono quiral. Radical metil, radical amino, radical benzil. 1, 2, 3, 4 grandes diferentes. Esse é um carbono quiral. Então ele pode ter o isômero destrógeno e o isômero levógeno. A anfetamina é um medicamento ou é uma droga muito utilizada de várias maneiras. A anfetamina é uma substância que no corpo, ela tira o sono, tá? Deixa a pessoa mais acordada, mais excitada, ela dá uma sensação de bem-estar para a pessoa, ela é um inibidor de apetite, tá? Leva a pessoa a um grau de excitação, ela se sente bem, se sente, tá? Então ele é um antidepressivo, mais ou menos, ela estimula a pessoa, sensação de bem-estar, inibidor de apetite, tira o sono. Como que ela é usada? Até um tempo atrás, tá, não é do seu tempo, é do meu tempo, surgiu no mercado grandes médicos, tá, que vinham com remédios maravilhosos, onde a pessoa emagrecia rapidamente em um mês, tá? Perdia 10, 15 quilos. Eles aplicavam a anfetamina, usavam anfetamina. Como é um moderador de apetite, a pessoa emagrecia rapidamente. Mas como é uma droga que pode levar à dependência, ela usava por um mês e meio, 2, emagrecia rapidamente e com aquela sensação de bem-estar.
Quando parava com o remédio, com o medicamento, o apetite voltava e junto voltava aquela sensação de mal-estar. Então ocorria aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, e a parte psicológica da pessoa ia para o brejo. Então o cara tomava e se sentia bem, parava de tomar se sentia deprimido, horrível. Detalhe, existe a destrógena anfetamina e a levógena anfetamina. A destrógena e a levógena têm efeitos que não são iguais. Uma tem efeito mais intenso, outra menos intenso. Olha o exemplo, essas anfetaminas são usadas por caminhoneiros, por motoristas de ônibus, chamadas de rebite. Então os caras tomam esse rebite para poder dirigir o mais tempo possível. Então os caminhoneiros, como tem que trabalhar, quer dizer, ganham por viagem, ganham por trabalho realizado, eles tomam esse rebite e ficam sem dormir, tocando o caminhão, 24, 36, até 48 horas seguidas sem dormir e sem fome. Então eles começam a trabalhar intensamente para aumentar o seu rendimento. Só que é uma substância terrível. Na hora que passa o efeito, a pessoa simplesmente apaga. Então nós vemos muitos acidentes nas estradas devido ao chamado rebite. Tá? Então o que é o rebite? É um tipo de anfetamina. É uma anfetamina que estimula a pessoa, tira o sono e é um moderador de apetite. Só que ela é extremamente terrível aí, tá? Defeitos muito, muito danosos. E a destrógena e a levógena. A destrógena e a levógena têm efeitos diferentes. Uma é 10 vezes mais potente que a outra. Como é que eu vou saber na hora que eu compro? Não vai saber, porque não tem ali. É o detalhe, né? Não se compra, é proibida a sua venda. Então como é que esses caminhoneiros compram? Nós aqui do Gaia, que viajamos bastante, né? Eu conheço, não falei que uso, eu conheço vários postos de gasolina que vendem isso abertamente para os caminhoneiros. Então essa droga chega aí, eles vão vendendo, tá? Mas é extremamente perigosa, cuidado aí. Então, exemplo de aplicação de isomeria ótica. Nós faremos mais adiante outros exemplos. Vitamina C, talidomida, vários medicamentos que os isômeros óticos têm efeitos completamente diferentes. Só para adiantar, a vitamina C, a fórmula destrógena, ela não tem efeito algum, é só a levógena. Tá? Então vou comer bastante laranja e limão para ficar bem fortalecido. Nem sempre, tá? Então na indústria farmacêutica já se separa o destrógeno do levógeno e apenas um deles é que vai ter aquele efeito. Então por favor, cuidado aí. Até aqui, joia? Olha mais um exemplo. A estrutura da adrenalina novamente e da tironina. Ele pede quais funções e quantos carbonos quirais eu tenho. Esse é o modelo clássico de prova, tá? Uma questão bem direta. Isomeria com função. Então vamos lá. Hidroxila ligado diretamente no anel benzênico, fenol. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Nitrogênio no meio da cadeia carbônica, uma amina secundária. Aqui embaixo, OH em carbono saturado, álcool. NH2 em carbono saturado, amina, e a carboxila, ácido carboxílico. Esse tipo de questão você pode apostar que cai na prova, hein? Pode apostar. É federal, é a CAF, o DESC, Federal do Paraná, Enem, Rio Grande do Sul, isso aqui aparece direto na prova. Número de carbonos quirais em cada uma. No anel benzênico não, CH3 não, CH2 não, tá aqui, né? Uma hidroxila, um hidrogênio, para cá, esse é um carbono quiral. Tem mais algum? Esse aqui, para cá tem hidrogênio, para cá tem a estrutura, para cá aquilo, opa, 1, 2, 3, 4, CH2 não, CH2 não. Apenas um. Aqui embaixo, esse, CH3OH, hidrogênio para cima, toda a estrutura, mais um carbono quiral. Esse carbono, hidrogênio para cima, essa estrutura para a esquerda, essa para a direita, para baixo, amina, também carbono quiral. 2 carboninhos quirais. Esse é o modelo clássico de prova, tá? Por favor, cuidado aí. Mais um exemplo aí. Pode fazer um print na tela para depois você treinar isso em casa. Fez o printzinho? Fez aí? Tá? Para você treinar carboninhos quirais. Vamos lá. Segunda parte agora. Então, já vimos essa parte inicial que mostra um pouquinho de tudo.
seria mais um complemento da aula 17, tá? Vamos partir agora para a aula 18 de forma específica, mas é apenas uma sequência, tá? Eu prefiro assim. Isomeria ótica, vamos lá. É aquela que tem assimetria molecular, tem carbonos quirais. Carbono com 4 ligantes diferentes. Olha agora. A quantidade de isômeros oticamente ativos pode ser dada a partir da quantidade de carbonos quirais em uma molécula, através de uma relação bem simples. Isômeros óticos ativos, IOA. É bem assim que aparece na prova. IOA, isômero oticamente ativo. O número de isômeros oticamente ativos é dado pela relação de 2 elevado a N. 2 elevado a N. Aonde esse N é o número de carbonos assimétricos diferentes. Esse é um carbono quiral. Hidroxila, hidrogênio, radical metil, toda essa estrutura para a direita. Esse é um carbono quiral. Hidrogênio, metil, essa estrutura, essa. 2 carbonos quirais diferentes. Ligantes diferentes entre eles. Fica 2 elevado a N, que é 2. 2 carbonos quirais diferentes. 2 ao quadrado, 4. 4 isômeros oticamente ativos. E a metade de isômeros inativos. Por quê? 4 ativos. Destrógeno, levógeno, fiz a mistura. E 2 inativos, que é o racêmico. Então, os inativos seria a metade dos isômeros ativos. Por favor, cuidado. 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais diferentes. Me dá o número de isômeros ativos. A metade são os isômeros inativos. Esse é um detalhe teórico dos mais perigosos da prova, tá? Eu vou pedir aí a tua atenção triplicada, tá? O que são diastereoisômeros. Cara, presta uma atenção danada. Diastereoisômeros são estereoisômeros que não são enantiômeros. O que são enantiômeros? Objeto e imagem não sobreponíveis. Ou seja, estereoisômeros em que um deles não é imagem no espelho do outro. Enantiômeros têm assimetria, imagens não sobreponíveis. Diastereoisômeros têm diferentes propriedades físicas e químicas. Eu não entendi ainda o que é um diastereoisômero. São estereoisômeros, isômeros espaciais que não são enantiômeros. Veja aqui. 1, 2, 3, 4. Carbonos, hidrogênio e 2 cloros. 2 cloros. 2 cloros, 2 cloros. É a mesma estrutura. Eu só vou mudar a disposição. Cloro para a direita, cloro para a esquerda. Na frente do espelho, nós temos a inversão. Tá? Imagens não sobreponíveis. 1 e 2 são enantiômeros. Imagens não sobreponíveis. O 3 e o 4 também são enantiômeros. 2 cloros para a direita, 2 para a esquerda, na imagem do espelho, não sobreponíveis. Então, 1 e 2 são enantiômeros. 3 e 4 são enantiômeros. Mas se eu fizer um par 1 e 3, esse par é diastereoisômero. Se eu fizer 1 e 4, ele é um diastereoisômero. Se eu fizer 2 e 3, 2 e 4, são diastereoisômeros. Então, diastereoisômeros são pares não enantiômeros. O enantiômero é aquele que a imagem não é sobreponível. Se eu tenho vários conjuntos de enantiômeros, eu posso ter vários pares. Os pares que não são enantiômeros, o 1 e o 3, não são enantiômeros. Logo, eles são diastereoisômeros. Entendeu mais ou menos? Enantiômeros, objeto e imagem não sobreponíveis. Vários enantiômeros, vários pares. Se eu pegar
um deste par com um do outro par lá na frente, esse par é um diástro isômero. Por favor, cuidado. Dê depois uma olhadinha nisso para você entender perfeitamente. É o visual, né? Olha o cloro aqui, olha o cloro aqui. Imagem do espelho. 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. Então ele foi mudando apenas as posições. Essas são não sobreponíveis, essas também não. Porque uma é direita e outra é esquerda. Agora, se eu fizer pares entre esses compostos que não são enantiômeros, esses pares são diastro-isômeros. Lembre, propriedades físicas e químicas completamente diferentes. Aonde existe isomeria ótica? Segundo modelo, em cadeia fechada. Então, o primeiro era o carbono quiral ou a simetria molecular. Agora, a cadeia fechada. Desde que eu tenha algumas condições. Vamos lembrar da isomeria geométrica? É aquela que tem ligantes diferentes em 2 carbonos dessa cadeia fechada. Hidrogênio R1 e hidrogênio R2. Lembra da isomeria geométrica? Forma cis e forma trans? Muito bem. Como é que eu vou trabalhar isso aí? Veja esse exemplo. O cis 1,2 de clorociclopropano e o trans. O cis, passei um risco aqui, os 2 cloros para cima, 2 hidrogênios para baixo. Dividi aqui, cloro para cima e para baixo, hidrogênio. Essa é a forma cis, essa é a forma trans. Isômeros geométricos. Aonde que vai entrar a isomeria ótica? Desde que eu coloque um na frente do outro no espelho e as imagens não sejam sobreponíveis. No cis de cloro, ele no espelho, eu vou ter os 2 cloros para cima, 2 hidrogênios para baixo. Mas no trans, um para cima e um para baixo, na frente do espelho, a imagem vai inverter. Ou seja, o trans de clorociclopropano apresenta assimetria molecular, porque a imagem não é sobreponível. Essa aqui é 2 cloros aqui, colocou no espelho, tem 2 cloros do mesmo lado. Nessa aqui não, estão em lados opostos. Então, o trans de clorociclopropano apresenta também atividade óptica, porque tem imagens não sobreponíveis. Então, peraí, ele tem isomeria geométrica e o trans tem isomeria óptica também, o cis não. Quando um composto apresenta ao mesmo tempo isomeria geométrica e isomeria óptica, nós chamamos de isômeros de Bayer, tá? Bayer, por favor, cuidado, isomeria bayeriana. Então é isômero trans da cadeia fechada. Por favor, cuidado. Uma outra coisa que ele pode pedir para você, numa cadeia fechada, para você localizar carbono quiral. Localizou? Está aqui, vou localizar. Primeiro, quem tem 2 hidrogênios não pode. 3 hidrogênios iguais não pode. Esse aqui, hidrogênio para cima, CH3 para a direita. Essa estrutura para baixo, essa estrutura para a esquerda. Esse é um carbono quiral. Então você vai ter que olhar no sentido horário, no sentido anti-horário. Em um sentido ou em outro sentido, você tem que ter ligantes diferentes. O federal cobra isso com bastante frequência. Dá uma cadeia fechada e pede para você localizar os carbonos quirais. Por favor, tenha cuidado. Só repetindo aqui então, né? Condições para ocorrer isomeria geométrica em composto de cadeia fechada com isomeria óptica, chamada de bayeriana. O isômero cis não, o isômero trans sim, né? Você olhando. Um exemplo, agora com o dibromociclopropano. Veja, a forma trans, para baixo, para cima, do outro lado, para cima e para baixo, então imagens não sobreponíveis. Cadeia fechada, que tem isomeria geométrica e óptica ao mesmo tempo, isomeria bayeriana. Agora, geométrica somente na forma trans, que são imagens não sobreponíveis. Somente isômeros trans possuirão isomeria óptica. E olha agora, e o composto cis formará um mesocomposto. E agora, Ortigão, o que é mesocomposto?
A mistura racêmica é oticamente inativa por compensação externa. Destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. Um para cá, um para cá. Mistura os dois. Então ele surgiu de forma externa. Esse aqui. Um é destrógeno, outro é levógeno. Pego os dois que estão separados e trago para cá. Compensou direita de um, esquerda de outro. Mas de compostos diferentes. Eu tenho aqui um recipiente com destrógeno, outro com levógeno. Diferente, externos. Pego aqui, misturo. É o racêmico, tá? Já o composto meso é oticamente inativo por compensação interna. Esta fórmula tem. Essa fórmula tem. Dentro, é uma fórmula que tem isso. Como que eu vou verificar? Olhe para essa estrutura. 2 carbonos quirais exatamente iguais. Os 4 ligantes diferentes para cada um, mas eles são iguais. Esquerda, para cima, para baixo, direita. Direita, para cima, para baixo, esquerda. Os dois são exatamente iguais. No caso de moléculas que possuem mais de um carbono assimétrico quiral, que são iguais, esta é a condição, carbonos quirais iguais, pode ocorrer de um desses carbonos anular o desvio da luz polarizada do outro carbono, dando origem a um composto meso que é oticamente inativo, mas por compensação interna. Seria assim: esse tem destrógeno e levógeno, esse tem destrógeno e levógeno, mas no mesmo composto. Então o que é isômero meso? Quando o destrógeno desse anula o levógeno desse. Quando o destrógeno desse anula o levógeno desse. Então isômero meso é quando na própria molécula eu tenho carbonos quirais iguais e um ângulo positivo de um anula o ângulo negativo do outro. E claro, é inativo, porque aí a luz vai passar em linha reta. Esta é a condição. Por favor, cuidado. Olha, visto que os carbonos assimétricos do ácido tartárico são iguais, eles provocarão um ângulo de desvio da luz polarizada de mesmo valor. Um valor alfa positivo, um alfa negativo. Chamar genericamente de alfa. Resta saber qual é o sentido desses desvios. Assim temos um isômero de estrógeno ou um levógeno. Saber qual é o sentido desses desvios? Está aqui, né? Então, levógeno. E um composto meso, pois um carbono assimétrico da molécula cancela o desvio causado no plano da luz polarizada pelo outro carbono assimétrico. 2 carbonos quirais iguais. Destrógeno, levógeno, iguais. Um ângulo alfa aqui, um ângulo alfa aqui. Esse aqui é igual a esse aqui. Um é positivo, um é negativo. Pronto. Essa mistura é o meso. Você entendeu a diferença? Carbono quiral desvia para a direita destrógeno, para a esquerda levógeno. Esse é um par chamado enantiômero e enantiomorfo. Misturo quantidades iguais, forma o racêmico. Composto tem mais de um isômero quiral igual. 2 carbonos quirais iguais. Vai ter o destrógeno, o levógeno e o meso. O meso também é inativo, mas o desvio é dentro da molécula. Compensa internamente. Entendeu? Mesmo? Racêmico é externo. Lá e lá mistura aqui. O meso. A molécula possui essa compensação. Perfeito? Importante isso aí. Por favor, cuidado. Essa é uma forma nova. Tá? Nova. Que começou a cair já pelo Brasil. Já apareceu em São Paulo, em várias universidades. Já apareceu no Paraná. E já apareceu em Santa Catarina também. Não é uma forma das mais cobradas, mas quando ela cai, o índice de acerto é baixíssimo. Logo, passa a ter um grande valor para nós. Aquela questão da federal, que pouca gente acerta, me faz uma enorme diferença. Sistema RS.
Detalhe, não existe correlação da configuração de isômero com a direção. Tem cara que fala que o alfa é o R, tá? O alfa, desculpe, o destrógeno é o R, levógeno é o S, não tem nada a ver com isso, tá? O que é RS? R vem de rectus, direita, a favor do relógio, sentido horário. S vem de sinister, esquerdo, sentido anti-horário. Então tá lá. O meu carboninho quiral, certo? Com os 4 ligantes diferentes. Desvia para a direita, destrógeno, para a esquerda, levógeno. Ok? Mas eu quero dar nome para ele segundo a nomenclatura do sistema RS. Vamos lá. Fenilglicina. Primeiro, acha o carbono quiral. Está aqui. Carbono quiral. 1, 2, 3, 4 ligantes. Está aqui, né? 1, 2, 3, 4 ligantes. Um é o R e o outro é o S. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar o número atômico de cada um dos ligantes. Hidrogênio tem número atômico 1. Nitrogênio tem número atômico 7. Carbono, número atômico 6. Carbono, número atômico 6. Tá? Os de maior número atômico terão prioridade, serão o meu número 1. Então, o nitrogênio, número atômico 7, ele é o meu número 1. Nitrogênio é o meu número atômico 7, ele é o meu número 1. Tá? Os demais. Esse é 1. O hidrogênio é número atômico 1. O carbono é número atômico 6. Olha, entre 1 e 6, o 6 é o maior. Então, este é o 1, este é o 2. Este é o 3, o hidrogênio é o 4. Rectus. Fecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, se o sentido for horário, esse é o fenômeno R. Rectus. Direito. Carbono. O nitrogênio é o número atômico 7, é o maior. Esse é o 1, esse é o 6. 1, 2. Carbono 6, hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sentido anti-horário, esse é o isômero S. Compreendeu? Mesmo. Um segredinho, né? Para nós ele vai cair basicamente assim. O hidrogênio é sempre o último, é sempre o número 4. Ele é o número atômico 1. Aqui a ordem de prioridade é o número atômico. O número 1 é o de maior prioridade. O hidrogênio 1 é o de menor, ele é sempre o 4. Então, ele é sempre o número 4. Veja os demais. Número atômico 7, número atômico 6. 7 primeiro, 6. Então, 1, 2. Logo, 3, 4. Nitró, hidrogênio é o 4. 7, 6. 1, 2. 1, 2 para o 4, para cá. É uma forma simples de você fazer. Mas que não aparece muito, mas já caiu na federal. Então são pequenos detalhes que podem aparecer. Você compreendeu bem isso aí? Compreendeu mesmo? De verdade? Cuidado com esse sistema de nomenclatura RS. Bastante importante. E só para fechar aqui, ó. Um outro exemplo de isomeria ótica são os chamados derivados alênicos, né? Você tem duas ligações duplas, desde que as imagens não sejam sobreponíveis. Apenas para citar, tá? Da aula de hoje, cuidado, que são enantiômeros, diastereoisômeros e a nomenclatura RS. Eu estou apostando nessa RS, nessa anterior, mas estou apostando mesmo, tá? Eu acho que nós teremos uma boa surpresa com essa nomenclatura na prova. Legal? A aula foi mais longa, a aula foi mais intensa, mas eu acho que dessa forma melhora o teu rendimento quando você fala em isomeria ótica. Então, fizemos a 18, mas puxando a 17 para ficar junto, para você visualizar. E faremos para frente aí algumas aulas, onde vai falar das propriedades desses compostos, com os diferentes isômeros, o destrógeno do efeito, o levógeno tem outro, esses efeitos fisiológicos, que são bem cobrados na prova. Por enquanto, tudo bem? Obrigado pela sua atenção, um abraço do Ortigão e até o nosso próximo encontro.